Bem-vindos ao nosso curso bíblico. Então, nesta aula de hoje, nós vamos começar então a estudar sobre a inspiração bíblica. Então, este curso bíblico também serve para a formação das pastorais, movimentos da paróquia. Seja ela minha paróquia, a Paróquia Santana, em toda a sua extensão, como também aqui da minha capela São Miguel Arcanjo, para os nossos queridos leigos. Eu sou Alessandro, sou ex-monge beneditino, estudei um pouco de filosofia e teologia no mosteiro e alguns idiomas como francês, espanhol, latim. Aí eu deixei a vida religiosa, estive no seminário e também depois, então, eu me formei, estudei administração de empresas, sou bacharel em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em educação e agora estudo licenciatura em filosofia na Uniaselv. Estou também fazendo mestrado em filosofia na Universidade Federal do Paraná, onde estudo Santo Tomás de Aquino. Trabalho do hipermercado Condor, sou responsável pela parte de bebidas e sou tradutor de livros. Meu primeiro livro que já foi publicado, que eu traduzi, chama-se A Fé Ortodoxa de São João Damasceno, da editora Santo Atanásio. E estou traduzindo pela mesma editora A Física de Aristóteles e o comentário de Santo Tomás de Aquino, A Física de Aristóteles. Então isso é um pouquinho sobre mim. Iniciaremos então o nosso estudo pela introdução geral à Bíblia, que trata da inspiração, do cânon, da história do texto e da hermenêutica, que é a interpretação da Sagrada Escritura. Estes primeiros passos poderão parecer um pouco áridos a quem está estudando, porque não abordam diretamente o texto sagrado, mas com paciência e perseverança o estudante adquirirá noções fundamentais e indispensáveis para poder entrar no estudo do próprio texto sagrado. Já na próxima etapa, então, estudaremos o Novo Testamento. Na terceira etapa, o Antigo Testamento. E na quarta etapa, teremos a exegese, a explicação dos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, de páginas difíceis de compreensão da Bíblia, como também o aprofundamento do Antigo Testamento. Então, esse curso, daqueles que estão fazendo e aqueles que foram perseverantes e teimosos, esse curso poderá então oferecer um instrumental apto para aprofundar seus conhecimentos bíblicos da Palavra de Deus. Então vamos iniciar falando da inspiração bíblica. Vamos ver um pouco sobre sua noção e extensão. Inspiração bíblica, noção. O estudo da Bíblia deve começar pela prerrogativa que cristãos e judeus reconhecem a este livro. É a palavra de Deus inspirada. Por causa disso é que tanto a estimamos. Mas quando se fala de inspiração bíblica, talvez aflore à mente a noção de ditado mecânico, semelhante ao que o chefe de escritório realiza junto ao seu datilógrafo. Esta possivelmente escreve coisas que não entende, que são claras apenas ao chefe e à sua equipe. Ora, tal não é a inspiração bíblica. Ela não dispensa certa compreensão por parte do autor bíblico, nem a sua participação na redação do texto sagrado. A inspiração bíblica também não é revelação de verdades que o autor humano não conheça. Existe sim o carisma da revelação, que toca especialmente aos profetas, mas é diverso da inspiração bíblica. Esta se exercia, por exemplo, quando o hagiógrafo descrevia uma batalha ou outros fatos documentados em fontes históricas sem receber revelação divina.
Positivamente, a inspiração bíblica é a iluminação da mente do autor humano, para que possa, com os dados de sua cultura religiosa e profana, transmitir uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. Além de iluminar a mente, o Espírito Santo fortalece a vontade e as potências executivas do autor para que realmente o agiógrafo escreva o que ele percebeu. As páginas que assim se originam são todas humanas. Deus em nada dispensa a atividade redacional do homem. E também são divinas, pois Deus acompanha passo a passo o trabalho do homem escritor. Assim, disse que a Bíblia é um livro divino humano, todo de Deus e todo do homem, transmite o pensamento de Deus em roupagem humana, assemelha-se ao mistério da encarnação pela qual Deus se revestiu de carne humana, pois na Bíblia a palavra de Deus se revestiu da palavra do homem. Notemos agora que a finalidade da inspiração bíblica é estritamente religiosa. Os livros sagrados não foram escritos para nos ensinar dados de ciências naturais, pois estas o homem as pode e deve cultivar com seus talentos, mas sim para nos ensinar aquilo que ultrapassa a razão humana, isto é, o plano da salvação divina, o sentido do mundo, do homem, do trabalho, da vida, da morte, etc., diante de Deus. Não há, pois, contradição entre a mensagem bíblica e as das ciências naturais. Nem se devem pedir à Bíblia teorias de ordem física ou biológica. Mesmo Gênesis, do capítulo de 1 a 3, não pretende ensinar como nem quando o mundo foi feito. Inspiração bíblica, sua extensão. Pergunta-se então, a Bíblia só é inspirada quando se trata de assuntos religiosos? Haveria páginas da Bíblia não inspiradas? Respondemos que toda a Bíblia, em qualquer de suas partes, é inspirada. Ela é, por inteiro, palavra de Deus. Conferir segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15 seguintes. Mas há passagens bíblicas que são inspiradas por si diretamente e há outras que só indiretamente são inspiradas. Em outros termos, a mensagem religiosa que Deus quer comunicar diretamente aos homens tem que aludir a este mundo e às suas diversas criaturas. Ela o faz, porém em linguagem familiar pré-científica, que costuma ser bem entendida no trato cotidiano. Também nós usamos de linguagem familiar, que aos olhos da ciência estaria errada, mas que não leva ninguém ao erro, porque todos entendem que essa linguagem familiar não pretende ensinar matéria científica. Tenham-se em vistas as expressões nascer do sol, pôr do sol, oriente e ocidente, supõe o sistema geocêntrico, a Terra fixa e o Sol girando em torno da Terra, que é ultrapassado, mas não são censuradas como mentirosas, porque quando as usamos, todos sabem que não intencionamos definir assuntos de astronomia. Assim, quando a Bíblia diz que o mundo foi feito em 6 dias de 24 horas com tarde e manhã, quando diz que a luz foi feita antes do Sol e das estrelas, ela não ensina alguma teoria astronômica, mas alude ao mundo em linguagem dos hebreus antigos para dizer que o mundo todo é criatura de Deus. A Bíblia não poderia transmitir esta mensagem de ordem religiosa sem recorrer a algum linguajar humano, que no caso é o meio, veículo ou suporte da mensagem religiosa. Por conseguinte, todas as páginas da Bíblia são inspiradas, qualquer que seja a sua temática. Acrescentemos que também as palavras da Escritura são inspiradas. A razão disso é que os conceitos ou as ideias do homem estão sempre ligadas às palavras. Não há conceitos mesmos não expressos pelos lábios que não estejam em nossa mente ligados às palavras. Por isso, quando o Espírito Santo iluminava a mente dos autores sagrados para que vissem com clareza alguma mensagem, iluminava também as palavras com as quais se revestia essa mensagem na mente do agiógrafo. É por isso que os próprios autores sagrados fazem questão de realçar vocábulos da Bíblia. Observemos, porém, que somente as palavras das línguas originais hebraico,
aramaico e grego foram assim iluminadas. As traduções bíblicas não gozam do carisma da inspiração. Por isto, quando desejamos estudar a Bíblia, devemos certificar-nos de que estamos usando uma tradução fiel e equivalente às originais. Além disto, é absolutamente necessário levar em conta o gênero literário do respectivo texto. É isso que nós então vamos ver na nossa aula que vem, os gêneros literários da Bíblia. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.